Olá pessoal, beleza? Nós estamos dando início aqui a mais uma aula da disciplina Sistemas Computacionais, Estrutura dos Computadores Digitais. Esse é o tópico que nós vamos tratar hoje, na aula de hoje, tá ok? Vamos começar do básico, do básico, do básico, do básico. Aquela parte extremamente inicial, que muitos de vocês já devem estar até familiarizados, e é um assunto, é um tópico que nós achamos que deve ser passado como uma forma de equalizar a turma. Então, quem já conhece esse assunto vai passear nessa aula. Mas quem não conhece vai passar a conhecer e todos vão ficar de alguma forma iguais. Isso eu estou me referindo a essa primeira parte, que vamos falar de bits e bytes. Mais para frente nós vamos falar dessa aula de hoje. Começando aqui pelo começo, não é? Nós temos aqui o bit, dígito binário. E aqui é uma unidade elementar de informação 0 ou 1, apenas isso. Os computadores eles funcionam assim, com 0 e 1. Nós chamamos de digital, eletrônica digital, circuitos digitais, sistemas digitais. O byte é formado por 8 bits. Isso aqui é uma definição, tá? Em computação, byte igual a 8 bits. Isso aqui já faz tempo que é assim. É possível demonstrar que esses 8 bits aqui permitem 256 combinações diferentes entre o 0 e o 1, ou entre zeros e uns. Nós podemos combinar aqui 256 valores, que é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Note aqui que a base 2, binário, base 2, e 8 bits. Então aqui está o expoente 8, tá? Então, se nós tivéssemos 3 bits, seria 2 elevado ao cubo. Se nós tivéssemos um sistema que não fosse binário, se fosse 0 ou 1 ou 2, por exemplo. Se 0 ou 1 ou 2, aqui seria 3 ao invés de 2. Se fosse 0 ou 1 ou 2 ou 3, agora nós temos 4 estados possíveis. Tá? E quando você tem o binário, nós temos 2 estados, ou é 0 ou é 1. E assim sucessivamente. Isso eu estou pensando aqui no bit, tá? No bit. Agora, aqui quando nós associamos esses bits, colocamos eles de uma forma justaposta, de tal forma a permitir uma representação de agora não mais um bit, mas agora um byte. E nós temos essa representação, esse número aqui, no caso 1010, que corresponde à letra A, 0101 corresponde ao 5. A gente pode observar que o 5 é metade do A. O A ele corresponde como se fosse um 10, tá? Acho que não fica legal nisso, não. Isso aqui é um exemplo aqui de representação binária, ou no binário, ou hexadecimal. Tá? Então, nós temos aqui zeros e uns representando o número, e aqui temos um número de 16 unidades de informação. Que é 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 9, ou 10. Aí chega no 9, perdão. Aí é A, B, ou C, ou D, ou E, ou F. Hexadecimal. Temos 16 unidades de representação da informação. Sistema de numeração. Bases, casas, representação. Aqui seriam as 3 palavras-chave quando nós falamos em um sistema de numeração. Binária, base 2, decimal, base 10 e hexadecimal, base 16. Essa correspondência entre números em binário, números em decimal e números em hexadecimal. Como vimos aqui, binário, base 2, base 10, base 16. Base 2, base 10, base 16. O computador vai trabalhar com zeros e uns. Nós temos essa possibilidade de conectar o que é binário diretamente no que é hexadecimal. Por isso,
a utilização de hexadecimal. Então, as bases estão aqui, base 2, 10, 16. Número de casas que nós temos aqui no binário, 1, 2, 3, 4 casas. Aqui no decimal nós temos 2 casas, que representam as 4 casas do binário. E o hexadecimal temos uma casa apenas. Note que quando tivermos 4 bits aqui, eu posso fazer exatamente a correspondência aqui, o 0, aí eu acrescento mais uma unidade, 0 mais 1, vai ficar 1, 0 mais 1, 1, 0 mais 1, 1. Aqui eu vou acrescentar mais uma unidade, que corresponde ao número 2 em decimal, que corresponde ao número 2 em hexadecimal. Nós estamos pensando aqui exatamente na representação, representando números. Isso que é importante ter em mente. Se eu acrescento mais uma unidade, 2 para o 3, uma unidade, do 0010 para 0011, aqui em hexadecimal a mesma coisa. Entre o 2 e o 3 temos uma unidade. E assim sucessivamente. Se eu acrescentar uma unidade no 0011, eu vou ter 0100, que corresponde decimal ao 4, corresponde ao hexadecimal ao 4. Temos aqui 2 casas, e aqui temos 4, e aqui temos uma só. E temos, portanto, 3 representações. Base 2, binário, a base 10, o decimal, e a base 16, o hexadecimal. Começa no 0 e vai até o 111. Ou seja, para mim representar um número posterior a esse, eu precisaria de mais um bit. Ok? E aqui iria para 16. E aqui iria para 0. Iria um 10 aqui, né? 0. Simplesmente isso. 2, 3, 4. Aí eu teria aqui 2 números a partir do F. Nós temos 2 números aqui. E continuariam 2 números. E aqui eu teria 5. Tenho o 0 e o 1. São 2 símbolos. No decimal eu tenho 10 símbolos. Do 0 até o 9. E o hexadecimal eu tenho 16 símbolos. Do 0 até o F. Da forma como está definida aqui. Ainda falando um pouco mais de sistema binário, porque a parte de construção dos computadores determina a utilização desse sistema. Temos aqui 2 números, 0101 mais 0110. Nós, fazendo a correspondência, nós temos aqui o número 5 em decimal e temos o número 6 em decimal. Se nós formos fazer a soma, aqui é fácil, né? 5 mais 6 é 11. Mas é aqui. E é bem simples também. Faço aqui 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 1 vai ficar o quê? 1, 0. Então o 0 fica aqui e o 1 sobe. Aí fica 1 mais 0 mais 0, 1. E aí eu tenho este valor aqui. Compreenderam? Bastante simples, tá? Não tem segredo nenhum. É basicamente o que fizemos aqui. Só que em binário. A analogia é muito grande. Okay? Só que aqui eu tenho só 2 símbolos que eu uso. Aqui eu tenho 10 símbolos, do 0 até o 9. Essa foi a mudança. E se tivéssemos em hexadecimal, teríamos do 0 até o F, que seriam 16 possibilidades aqui. Ou seja, 16 símbolos. A álgebra booleana, o George Boole pensou exatamente nesses operadores e ou não. E no meio significa que as duas coisas têm que acontecer para que a frase seja verdadeira. Então vai à escola e estuda. Ponto. Isso é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, então, se você não for à escola, você ir mais estudar, isso é falso. O que é verdadeiro são as duas coisas. Ir à escola e estudar. O E é o verdadeiro. Ponto. Tá? Se eu vou à escola e não estudo, isso é o falso. Se eu não vou na escola e também não estudo, isso é falso. Percebe? Então, essa é a ideia aqui desse operador E. O operador OU, ele é exatamente assim. Eu vou à escola ou
eu estudo. Isso é o verdadeiro. E o ou está agora presente no lugar do e. Então, vou à escola ou estudo. É verdadeiro. Eu vou à escola ou, se é um ou, qualquer um dos dois resulta no verdadeiro. É o ou. Um ou o outro resulta no verdadeiro. Eu vou à escola ou estudo, verdadeiro. Se eu vou à escola ou não estudo, digamos assim, verdadeiro também. Se eu não vou à escola ou estudo, então isso também é verdadeiro. Agora, se eu não vou à escola ou não estudo, aí sim é falso. Essa é a ideia do ou. E o não é a negação, simplesmente negação. Eu vou à escola, não vou à escola. Eu estudo, eu não estudo. Os bits como código, e aqui já é um ponto avançado para a nossa disciplina, tá? Porque nós já estamos falando aqui em codificação. Nesse caso aqui, codificação dos caracteres em bytes. Eu, pessoalmente, acho bastante interessante. E temos essa correspondência aqui em ASCII. Vamos trabalhar com um efeito de simplificação em hexadecimal. Então, ao invés de falar 1010, eu falo A. Se eu invés de falar 1, eu tenho o F. E assim sucessivamente, tá? Então, eu não preciso apresentar os 4 bits. Eu apresento o seu correspondente em hexadecimal. Essa é a ideia. É uma ideia simplificadora, tá? Nesse processo aqui de codificação. E cada valor aqui do código, então, quando você tecla e uma dessas ações, você seleciona uma dessas ações, pode ser por meio de um teclado, tá? Você está, na verdade, introduzindo no sistema computacional uma sequência de bits de tal forma que representem uma determinada ação que o computador terá que realizar. Tudo isso que está aqui são trechos de código, de programa. Tá? Por isso que a gente pensa em codificação também. Codificação significa que esse valor que está aqui, o 4, por exemplo, que em binário é 0100, só que ao invés de escrever 0100, que é o que eu tenho, de fato, eu represento aqui em hexadecimal, usando o 4. E eu tenho essa ação correspondente. Então, no momento que eu teclo uma determinada tecla e essa tecla tem esse valor correspondente, então o computador vai pegar esse valor, vai passar ali por um software, por uma sequência, por um algoritmo, né? Uma sequência de passos, né? Uma sequência de instruções, de comandos que constituem o algoritmo, e eu vou ter a ação correspondente. No caso aqui, por exemplo, do escape. E temos também os caracteres em geral, né? O espaço é o 20, a letra A, e aqui é a letra A, tá? Letra A do alfabeto, de A até Z, tá? Não é o A em hexadecimal. É uma coincidência, tá? O A hexadecimal é uma coisa, o A alfabeto é outra coisa. Mesma coisa o 0 e o 1. 0 e 1 no binário, em representação binária, é uma coisa. 0 e 1 em decimal, como um número decimal, é outra coisa. Existe uma correspondência entre todos eles, mas há um processo de codificação aqui que a gente está vendo. O A é o número 41. 41 seria um byte, tá? Esse 1 corresponde a 4 bits, esse 4 corresponde a outros 4 bits. Então eu vou ter 0100, 0001. É isso que eu tenho, tá? 41. E a letra, vamos ver aqui, o W, por exemplo, é o 57. Então, para o computador, ele está enxergando aqui 0101 e o 7 que ele está enxergando vai ser 0111. Isso aqui também tem uma padronização, tá? Então, o pessoal que programa computador, programadores de computadores, utiliza esse tipo de codificação, caracteres em bytes, nesse padrão ASCII. Existem outros padrões. Geralmente, quando você está usando o seu computador lá, ele pergunta que padrão você está usando, você informa e ele aí utiliza
algoritmos correspondentes. Nessa representação, na verdade, ele não usa todos os bits, os 8 bits. Ele usa uma parte dos bits. E o último bit, aquele bit que nós chamamos de mais significativo, o bit que fica mais à esquerda, mais significativo, é um bit de paridade, para indicar uma condição daquele número. Aquele número pode ser um número errado, pode ser um número certo. É mais ou menos o que acontece com o CPF. Você tem uma sequência de números e os 2 últimos números do CPF são verificadores para saber se aquele número digitado está correto ou não. Vamos falar agora da digitalização. O que é digitalização? Uma definição, né, é um processo de conversão da informação analógica. Eu estou pensando na informação analógica como sendo o real, aquilo que nós vemos, que tocamos, que nós ouvimos. É algo que tem infinitos valores possíveis. Infinitos valores possíveis. Tá? E em valores binários, que são dígitos. Note que eu saí do infinito e eu agora fiz aquilo ter apenas 2 possibilidades, 0 ou 1. Percebe que houve um processo de simplificação imenso, mas também houve um processo de remoção de informação. Isso é algo extremamente importante. Quando nós falamos em digitalização, nós também estamos falando em perda de informação. Mas uma perda, ela é uma perda, vamos dizer assim, controlada. Ou seja, eu não perco o significado. Posso perder a informação dentro daquele significado, mas eu ainda consigo reconhecer o significado. É semelhante ao que acontece aqui. Um sinal senoidal, ele é assim, vocês estão vendo aqui. Um sinal real, analógico, nós falamos que o sinal analógico é um sinal real, mas só que infinitas possibilidades. Só que aqui há a amostragem. Dentro da digitalização, um outro conceito, que é o conceito de amostragem. Eu estou pensando aqui no tempo, tá? Eu faço uma amostragem no tempo. Ou então, uma forma de falar, de tempos em tempos, eu faço uma amostragem. E a quantização seria exatamente o valor, que é um valor analógico, transformo ele numa outra representação, em zeros e uns. Por exemplo, nós temos aqui 42,31. Eu pego esse número e obtenho uma representação desse número em binário, tá? Em zeros e uns. Então, eu vou ter uma sequência de zeros e uns correspondente para formar ali a informação em binário. E depois eu faço novamente a conversão do digital para o analógico. E eu vou obter o número 41,83. Note que o número era 42,31 e agora eu tenho 41,83. Houve uma mudança no valor. Então, a forma como eu quantifiquei aquele número analógico será a forma como eu vou tê-lo dentro do meu sistema de processamento. Se, porventura, eu quiser fazer uma conversão no sentido do digital para o analógico, eu vou ter um novo número. Então, houve uma certa perda aqui de informação nesse processo de quantificação. Ok? Isso é bastante interessante e importante quando você está trabalhando com digitalização. Então, são 2 grandezas, a amostragem e a quantização. Esse sinal aqui já está sendo chamado aqui sinal quantizado, ou seja, os valores que eu tenho aqui, eu tenho valores correspondentes, mas não todos os valores estão presentes. Aqui eu tenho apenas uma parte deles. Agora vamos entrar aqui no processo de digitalização propriamente dito, tá? E nós temos aqui um sinal analógico e eu vou aqui fazendo as minhas amostragens. Então, de tempos em tempos, eu vou fazer a medição de um valor analógico.
E note que o tempo ele está passando, o tempo vai passando. E essa é uma linha do tempo. Tempos em tempos, de intervalos constantes, são sempre o mesmo intervalo, isso é a amostragem. Eu vou fazendo uma leitura e uma digitalização. Eu vou transformando o que é analógico em um correspondente em zeros e uns. Então, cada valor que tenho aqui corresponde a uma sequência de bits. E aí eu vou fazendo esse processo aqui de quantificação. Na medida que você aumenta a quantidade de bits, então você vai ter uma exatidão maior. Ou seja, uma correspondência analógica digital mais próxima. Ele pega apenas esse valor que está aqui, um dos valores que estão aqui dentro desse intervalo aqui. Ele vai formar aqui, ele vai ter um tempo, né, que ele vai pegar e vai fazer a conversão e vai resultar aqui uma sequência de bits. Então, eu estou tendo aqui a amostragem, tá? E o resultado, né, dessa amostragem acaba incorrendo em erros. Esse é um problema, mas também é um custo. Temos aqui uma relação custo-benefício. Temos uma perda de informação, eu tenho a presença de erros, mas eu tenho uma simplificação que permite o processamento. Então, meu ganho, meu benefício é a possibilidade de processamento. E a minha perda é a perda de informação, que vai resultar nos chamados erros. Erros na amostragem e erro na quantização. Vamos passar para o 2D. Estávamos em 1D, uma dimensão. Agora vamos para 2 dimensões. Vamos pensar aqui imagens. Tem aqui a digitalização de imagens por mapeamento em bits. É o tal do bitmap. Então você vai fazer um processo de rastreamento, a leitura de cada pixel. Então, pixel aqui é um elemento da imagem, tá? Então, ele vai fazer a leitura de cada elemento da imagem. Ele vem aqui, lê esse valor desse pixel. Aqui nós temos uma matriz, tá? Um sistema matricial. Temos aqui uma correspondência entre essa coluna com essa linha, de tal forma a localizar esse pixel. Então, eu tenho aqui, por exemplo, que seria 0, 1, 1, 0, tá? Seria 0, 1, 1, 0. A localização desse pixel com 0, 0, 0, 1. Então, aqui eu teria aqui 0, 0, 1, tá? Para localizar esse pixel. Em seguida, eu continuo tendo 0, 1, 1, 0, tá? Mas agora eu acrescento mais mais um na linha, mais uma unidade na linha, tá? Então vai ficar 0, 0, 1, 0. Então eu tenho agora esse outro pixel. Se eu quiser pegar o pixel logo abaixo, esse pixel, por exemplo, dentro dessa lógica, eu teria alguma coisa do tipo 0, 1, 1, 1. Agora eu teria 0, 1, 1, 1, correspondente aqui a essa coluna, o valor na coluna. Tá? E eu teria os 0, 0, 0, 1. Seria esse correspondente aqui na linha. Tá? Então, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Só para vocês terem uma ideia de como que é o processo. Se eu for pensar em termos de hexadecimal, seria o 6 e o 1, número 1 em hexadecimal. Então, a posição 6, aqui seria a posição 6, e aqui seria a posição 1. 6 na coluna, 1 na linha. Aí eu tenho a correspondência. Tá? E eu consigo localizar o meu pixel. Isso é feito ao longo de toda essa superfície aqui. Tá? Toda essa superfície. E nós temos, né, aqui a grade ou matriz, que nós já falamos, e a resolução seria o número de pixels por unidade de espaço ou área. Essa é o que nós definimos como resolução aqui, tá?
Nas impressoras, aparece como DPI, dots per inch ou pontos por polegada. Então, eu tenho esse DPI aqui em impressoras. É muito comum nós vemos isso em impressora. Eu tenho uma resolução maior na medida que eu tenho um número de pixels por unidade de área maior. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, se eu vou contar aqui essa região aqui, quantos pixels tem, é só somar 1, 2, 3, 4. Vou somar todos os pixels. Digamos que aqui seja 1 centímetro e aqui seja 0,75. Aqui seja meio centímetro, perdão. Meio centímetro aqui, 1 centímetro aqui, 1 vezes meio vai dar meio centímetro quadrado. Então, em meio centímetro quadrado, eu tenho essa quantidade aqui de quadradinhos que vão formar a minha resolução. Arquivos de imagem tipo .bmp, bitmap, são tratados por programas como CorelDRAW, Paintbrush e etc. Tá? É a forma como eles tratam essas imagens. Existe uma certa padronização nesse processo. Tá? É semelhante até ao que nós falamos do ASCII. Você tem uma codificação aqui. E isso é muito importante. Aqui o bit, na imagem preto e branco, só um bit. Se eu tiver apenas 0 e 1 binário, eu vou ter só uma imagem preto e branco, sem tons de cinza, só preto e branco. Agora, um byte, eu consigo 256 tons de cinza. Agora, com 2 bytes, eu consigo aqui cores, introduzir cores. Então, aqui eu vou ter 2 elevado a 8, 256. Aqui eu tenho 2 elevado a 1, 2, preto e branco, 2 elevado a 1, 2 elevado a 8. E aqui 2 elevado a 16. Fizer a conta, você vai achar um número 2 elevado a 16, vai dar um número bem elevado, da ordem aqui de 64 mil possibilidades. Valores que eu posso atribuir a cada pixel. Se eu puder atribuir 64 mil valores diferentes, cada um desses valores tem, vamos dizer assim, um significado. E no caso aqui, o que interessa, se eu tenho 64 mil valores diferentes, cor. Então, isso vai se traduzir em termos de cor. A construção do pixel vai permitir que isso aconteça. Selecionados de uma paleta de cores. E 3 bytes, 1 byte para cada cor. E assim, etc. Tá? Eu tenho uma quantidade maior aqui de representações possíveis. O bitmap em cores, vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. Aqui nós estamos pensando aqui no processo de digitalização. Eu tenho uma imagem e eu tenho aqui os pixels correspondentes a essa imagem. Então, houve uma digitalização. Nesse caso, eu tenho essa resolução, 320 por 200. Então, 320 aqui na possibilidades nesse sentido, por 200 nesse sentido. E as cores possíveis, 6,7 milhões de cores, ou 24 bits. Lembra, 2 elevado a 24 agora. Tá? Vai dar um número dessa ordem aqui. Mas olha aqui o que acontece. Como eu tenho essa limitação no número de pixels, quando eu dou o zoom aqui na placa, bem aqui nessa região, esse zoom ele fica totalmente sem o que nós chamamos de definição. Eu não consigo ver o que eu tenho aqui, qual o valor que eu tenho aqui, exatamente porque eu tive a digitalização. E esse quadro aqui, na verdade, que eu tenho, é uma parte dele, não ele como um todo. Gravação de bits em meio óptico, CD e DVD, ainda é utilizado, né? A gente não usa muito. Hoje em dia, usamos mais o pendrive, né? Essas mídias em estado sólido, mas o CD e o DVD foram muito utilizados. São basicamente estruturas, eu pensaria em estruturas óptico-mecânicas. Então, elas são mecânicas porque a forma como eu construo
um CD e um DVD, é uma interação mecânica. Eu tenho uma forma, essa forma tem a parte que vai produzir, né, esses sucos aqui dentro de um padrão e vai resultar ou numa sequência de bits que resultam a informação, como uma palavra, o nome de uma pessoa, o endereço, alguma coisa assim, como também uma música. Tem uma sequência de zeros e uns. Eu teria alguma coisa do tipo aqui, aqui 0, 1. Seria isso. 0, 0, 0, 1. E assim por diante. Então, eu posso chamar isso aqui de 1 e o que não tem o suco de 0. No processo de digitalização, o que o computador vai fazer, ou o sistema computacional vai fazer? Ele vai fazer a leitura, que ele vai estar girando, vai ter um leitor óptico. Esse leitor vai produzir uma sequência de pulsos correspondente a cada comprimento desse suco. Então, vai ficar em nível lógico alto um certo tempo, depois vai para o nível lógico baixo, depois nível lógico alto, depois baixo, depois alto de novo um certo tempo. E só dando um resumo do que aquilo que a gente falou, tá? Então, bits e bytes, bits 0 e 1, eles podem ser números, como eles podem ser parte de uma codificação. E, portanto, nesse processo de codificação, os zeros e uns colocados um ao lado do outro, justapostos, vamos dizer assim, eles permitem, né, você ter alguma coisa correspondente que seja conhecida da gente. Por exemplo, a letra U, a letra V, ou a letra J. Tá? Isso seria um caractere representado por uma sequência de bits, como já falamos nos slides anteriores. Temos aqui a digitalização da imagem, tá? E de som também. Quando a gente falou aqui nos CDs e DVDs, nós estamos pensando no processo de digitalização de som, que é um sinal analógico, é feito um processo de transdução, você tem um sinal elétrico correspondente e você tem uma digitalização, você vai ter uma sequência de bits que tem uma correspondência com aquele valor em volts do sinal que vem ali do seu transdutor, tá? O transdutor aqui eu estou pensando num sensor e ele muda uma propriedade sua, tá? Uma propriedade elétrica, por exemplo, tensão elétrica, na medida em que ele é exposto a um certo ambiente, onde tem uma determinada grandeza associada a esse ambiente, e vai produzir essa mudança, essa propriedade elétrica desse sensor. Então, no processo de digitalização, eu vou ter esse elemento, que a gente vai falar dele já já novamente. Imagens e vídeos, como acabamos de mencionar, os pixels e tal, e vocês podem ter uma representação de qualquer informação. Os bits, os bytes, eles permitem, tá, a representação de qualquer informação. E agora vamos olhar as coisas de um jeito mais amplo. Nós vamos pensar aqui em exemplificar e dar nomes, vamos dizer assim, aos bois, né? Vamos dizer quem é quem dentro de cada bloco desse processo que vem do analógico para o digital. Na realidade, temos grandezas físicas. Como eu disse lá do sensor, o sensor ele é sensível a uma determinada grandeza física, ou até química também, biológica. Então, ele varia uma propriedade elétrica, como resistência elétrica, como tensão elétrica, como corrente elétrica, à medida em que eu tenho uma determinada grandeza naquele ambiente. Então, por exemplo, no som eu vou ter vibração, imagem vou ter luz, tá? Movimento, posição, e também a parte de informação, como textos e números. Então, essa aqui é a realidade. E agora, a digitalização. Eu tenho uma conversão e codificação. Agora eu vou ter uma conversão analógica digital, eu vou ter um número analógico, correspondente, por exemplo, a uma tensão elétrica, que por sua vez corresponde a um valor de temperatura, ou uma intensidade sonora, ou como uma certa luminosidade, ou uma certa cor. Eu tenho essa grandeza
ela é convertida em um sinal elétrico correspondente por meio do sensor, que nós também chamamos de transdutor, e esse valor de tensão elétrica ele é digitalizado. Então, existem circuitos, que são chamados circuitos digitalizadores ou conversores analógicos digitais, que têm essa tarefa de obter os bits correspondentes à sua respectiva tensão elétrica. Então, os dispositivos relacionados aqui, o scanner, câmeras digitais, conversor analógico digital, teclado, mouse, sensores digitais, esses dispositivos aqui produzem, né, a entrada de, um, uma grandeza no mundo analógico para o mundo digital. Aqui no mundo digital eu posso armazenar e processar essa informação. O objetivo do processo de digitalização é exatamente a possibilidade de armazenamento e processamento. E processamento, unidade central de processamento, um Core i7, por exemplo, as memórias do computador, tanto memória RAM, por exemplo, como as memórias ROM, e os programas, né, e a interação com o usuário. Basicamente é esse aqui que é o processamento. E a comunicação digital. Então eu vou conectar um sistema, esse sistema, e com esse outro sistema, que não necessariamente está próximo. Eles podem estar distantes. E aqui existe a comunicação por meio de modems, redes locais, redes de longa distância, a internet. E aqui eu vou ter novamente o armazenamento, novamente o processamento correspondente e, por fim, eu vou ter o dispositivo de saída, o monitor que eu vou visualizar, a impressora que eu vou imprimir, plotters, vídeo que eu vou também visualizar por meio de vídeo, atuadores, eles fazem um contraponto muito grande com os sensores, tá? E os controladores, por exemplo, controlador de um motor, por exemplo. E eu vou ter aqui, novamente, o mundo analógico, a nova realidade. Essa aqui é uma realidade, essa aqui é outra. Aqui pode ser uma temperatura de 20 graus Celsius, e aqui pode ser um ventilador girando a, sei lá, 2.000 RPM. Seria ideia. Ou então um ar-condicionado trabalhando com uma certa potência. Ainda com base nos slides anteriores, nós temos a definição de digitalizar, né, converter informações reais do mundo analógico para o formato binário, mundo digital. Tá, okay? E as vantagens da digitalização, nós já mencionamos elas, não é? E temos aqui uma afirmação, uma cópia de informação binária, é uma cópia fiel e idêntica do original. Evidentemente, convivendo com os erros de amostragem e de quantização. Do ponto de vista do usuário, quando ele olha para uma tela e vê ali, digamos, uma foto de um animal na natureza, dependendo da resolução dessa tela, né, a quantidade de pixels por unidade de área, eu vou dizer que aquilo é real, ou vou dizer que aquilo não é real. Mas a cópia é evidente que é fiel, no sentido de que se eu fotografei um leão e digitalizei essa foto, eu vou verificar na tela do computador a foto de um leão. As informações no formato digital elas podem ser manipuladas, podem ser tratadas por programas e processadores, e possibilitam uma extensa gama de aplicações em uso. Aí o céu é o limite. Mas vamos seguir aqui. Agora vamos mudar. Estávamos falando de bits, bytes, estávamos falando sobre as conversões de analógico para digital, falamos também um pouquinho do digital para analógico, não entramos absolutamente em nenhum detalhe nesse processo, e temos a codificação e tudo mais, e agora vamos pensar na estrutura dos computadores, que é o tópico da aula de hoje, na verdade. Até agora nós tivemos uma recapitulação ou um nivelamento em termos de alguns conceitos básicos que precisávamos passar. Estrutura dos computadores digitais. Lembra de Von Neumann? Arquitetura de Von Neumann? É basicamente isso que nós temos aqui, da aula anterior.
Temos o processamento, o dispositivo de entrada e saída, armazenamento e comunicação. 1, 2, 3, 4 elementos. E temos o software regendo todo o processo de troca aqui de dados e informações entre as partes. Então, basicamente, eu tenho bits formando, no caso de 8 bits, formando um byte. Se tiver 16 bits, eu formo uma palavra. Se tiver 32 bits, eu formo uma palavra longa. Assim sucessivamente. E esses bits todos, eles vão estar trafegando aqui dentro do sistema por meio dos barramentos que eu tenho aqui. E aqui nós temos aqui o que é cada uma dessas, né? A comunicação, troca de informação com outros computadores, envolve protocolo, o IP, por exemplo, TCP, HTTP e alguns outros protocolos de internet e de redes, né? E dispositivos. Redes de computadores, internet, automação industrial e comercial. Então, todo esse sistema, indústria 4.0, por exemplo, nós temos isso de uma forma intensa. Essa comunicação ela é algo de imprescindível em todo o sistema, sistema computacional. O armazenamento, evidente, eu tenho armazenamento aqui, posso ter um pendrive armazenando informações que eu uso normalmente, ou posso ter um HD, ou posso ter uma memória RAM, que tem um armazenamento temporário, utilizado dentro do processamento de instruções, né? E a troca de dados e informações de processador e memória, uma troca direta, né? No caso. E aqui estão os armazenadores, alguns deles, a interface com o usuário, tem os sensores atuadores, máquinas, equipamentos, play, vídeo, filmadoras, por exemplo, e tudo mais, produzem sinais digitais que são introduzidos aqui no processamento por meio desses dispositivos de entrada e saída. Sempre lembrando, a estrutura física e o software, que são os algoritmos correspondentes, ou seja, como que essa estrutura física ela vai realizar as suas tarefas. Então, a estrutura física, que é o hardware, ele existe, ele é visível, ele é palpável e ele não faz nada. Ele só pode vir a fazer, mas ele só vai fazer alguma coisa quando ele receber a sequência de instruções que permitirá ele fazer exatamente aquilo que ele foi projetado para fazer. Vamos falar agora do processamento. Vamos seguir aqui, basicamente nós vamos falar aqui de cada um desses módulos, tá ok? O primeiro deles, o processamento, aquele que está no centro. Nós temos o que seria o processamento? Nós vamos definir aqui 3 coisas, tá? Que estão presentes no processamento. Primeiro, programas, que é uma sequência de comandos para o processador. Tem comandos específicos que o processador entende. Ele é construído para entender essa sequência de códigos, tá? Binários, que são comandos que são colocados em sequência como algoritmo para o processador. Dados, informações armazenadas nas memórias, então são os dados. Dados e informações são coisas mais ou menos diferentes, mas vamos pensar aqui em informações, tá? Protocolos são as regras. Quando se fala em protocolo, nós pensamos em regras. E elas vão permitir que aconteça aqui a tal da troca de dados entre elementos dentro do sistema computacional. Porque sem o protocolo, um dispositivo de uma extremidade não necessariamente vai conseguir ou ser entendido por um dispositivo na outra extremidade. Então, aqui ele manda uma informação e aqui recebe a informação. Se esse cara que está envia uma informação não padronizada e que não segue um determinado protocolo para ser produzida, esse outro, que também tem um protocolo que vai compreender o que esse está enviando, esses protocolos aqui não são feitos de uma tal forma a permitir a ida da informação e a compreensão da informação,
Então eu não tenho a comunicação. O programa está aqui, ó, uma sequência de comandos. Aqui, comando 1, ler o valor de B e guardar no acumulador. Comando 2, multiplicar por 5 e salvar o resultado no acumulador. C3, ler o valor de C e somar com o acumulador, salvar o resultado no acumulador, e assim por diante. O acumulador seria uma porção de memória que fica dentro do processador. E aqui os valores das variáveis, o A, o B e o 5. Essas são as variáveis A, B e C, perdão. A, B e C. O 5 não. Um processamento que acontece, se a gente for pensar aqui em termos de comandos e memórias, vamos colocar isso de uma forma organizada assim, né, por meio desses blocos, tá? Então, eu tenho memória com as minhas variáveis. Eu tenho aqui o processador. Esse processador, o que ele faz? Ele vai selecionar cada posição de memória, que nesse desenho não está, tá? Desenhado isso, mas eu tenho uma propriedade do processador de apontar para uma determinada localização dentro da memória. Então, isso nós chamamos de endereçamento. Então, ele vai apontar para uma certa posição da memória, onde está armazenado o valor de um caractere, por exemplo, o valor de uma variável. Ele vai fazer a leitura desse valor aqui dentro do processamento. Esse foi o comando 1, né? Ele faz a leitura, aí ele endereça e faz a leitura, ele aponta para essa posição da memória onde esse caractere está, onde essa variável está, tá? E faz a leitura. Logo em seguida, o comando 2, ele pega o que está aqui no acumulador, multiplica por 5 e salva no acumulador. Já o comando 3, ele faz uma outra leitura. Ele pega a variável C e soma com o que está no acumulador e coloca isso no acumulador. E o resultado que está aqui no acumulador, ele vai escrever, vai colocar aqui nessa posição aqui. O resultado é A, se o resultado for A, ele vai colocar A nessa posição. Note que ele vai endereçando, né? Ele dá o endereço onde está o B, depois ele dá o endereço, faz a conta, salva no acumulador, endereça onde está o C, faz a conta, coloca no acumulador e endereça onde vai colocar o resultado, segundo cada um desses comandos. Aqui, por exemplo, se for uma curiosidade, né, se o B for 3 no acumulador, depois 3 vezes 5, 15, aí passa a ter 15 no acumulador. Se o C é 4, então vai ficar 15 mais 4, 19. Esse 19 aqui fica aqui no acumulador e no comando 4, que está aqui, que é o 19, vai ser escrito. Então, A igual a 19. Então, se o B é igual a 3 e o C é igual a 4, o A é igual a 19. Ele faz aqui as contas. É o que está aqui, essa expressão aqui algébrica, né? É o processador responsável, né, pela execução de comandos e pelo controle do fluxo de dados. Então, nós falamos do endereçamento e aqui o fluxo de dados. Quando é programa que está vindo, quando é dados que está indo. Então, quem faz todo esse processo é o processador. E note aqui um barramento também chamado comandos, que vai fazer exatamente isso. Ele vai habilitar uma memória, permitir que os dados dessa memória sejam colocados ali no barramento. Digamos que eu tenho diferentes memórias, eu tenho diferentes dispositivos de entrada e saída. Todos eles vão usar o mesmo barramento. Todas as saídas deles estão conectadas, todas elas no mesmo barramento. Ou seja, todas elas estão, de certa forma, curto-circuitadas. Então, como que vai funcionar isso tudo? Existe um estado, é um terceiro estado, vamos dizer assim, que a gente chama de alta impedância. Como se fosse uma chave aberta ou uma desconexão. No caso, você tem, digamos, duas memórias. Eu tenho informações, dados nessas duas memórias. Eu quero os dados da memória M e da memória N. Da memória M, eu quero que ela envie os dados. Mas a N, ela também pode enviar os dados. Mas se o processador ele tem
uma conexão, né, de comando que sai do processador e vai para as memórias, ele pode, enquanto a memória M está habilitada, ele pode fazer com que a memória N fique desabilitada, ou seja, é como se fosse uma chave. Os dados que estão na memória N, eles não conseguem chegar ao barramento e nem interferir sobre o barramento. Essa é a ideia, tá? E então ele pega os resultados só do M. Quando ele for pegar o resultado do N, isso depende da sequência de comandos, né? Ele vai fazer com que o M fique em alta impedância saída, como se fosse uma chave aberta, ele não influencia mais na saída, e faz com que o N, né, a memória N, os dados dela sejam utilizados pelo processador através do barramento. Temos algumas informações do processador, que é bom vocês lerem, que a gente acha isso muito importante, e as memórias também, tá? Memória RAM, memória ROM, temos os pendrives, etc. Falamos do processador, agora vamos falar do sistema operacional, dos sistemas operacionais. O que o sistema operacional vai fazer? Ele vai fazendo leituras de comandos, vai lendo, e ele vai executando esses comandos, na medida que ele vai lendo, ele vai executando. Ele é uma espécie de maestro, né, de todo o sistema computacional. Ele vai pegar comandos que estão presentes na memória e vai executar esses comandos. E a execução desses comandos vai produzir algum tipo de interação com o usuário. Então, o sistema operacional, de certa forma, ele permite que o operador humano ou que um sistema externo ao computador tenha acesso aos recursos que estão no computador, que são basicamente programas. Nós chamamos isso, hoje em dia, de apps. Então, nós temos os apps por meio do Android. Nós conseguimos, ao clicar num ícone, obter o serviço que aquele app foi designado. Tem uma representação aqui em diagrama de blocos e permite a gente ter uma compreensão, né, de como o sistema operacional é atarefado e que ele faz de importante no nosso computador, no nosso sistema computacional. Então temos aqui processador, memória, dispositivo de entrada e saída, ou no caso aqui, uma unidade de disco, que pode ser um disco rígido, por exemplo, ou pode ser um SSD, e aqui eu tenho dentro, aqui armazenado, uma sequência de comandos que receberam esse nome aqui. Então essa sequência de comandos já está numa condição que a gente chama de executável. O programador fez uma sequência de comandos que são inteligíveis ou são compreendíveis pelo computador. O usuário ele solicita a execução do programa Word. Então ele clica lá em cima do ícone correspondente ao Word. Quando ele clica lá em cima do ícone, vai começar um processamento no sentido de atender aquela requisição que o usuário fez, que foi executar um determinado programa. Aqui nós estamos exemplificando como o Microsoft Word, o programa que vamos utilizar aqui como exemplo. Nós clicamos no ícone correspondente ao Microsoft Word, isso vai desencadear um processamento, e vai ser esse processamento, ele inclui de forma fundamental a troca de dados e de comandos, de tal forma que eu tenho a possibilidade de ter acesso, né, àquela informação que está armazenada na unidade de disco. Nós vamos fazer agora um intervalo. Essa foi a primeira parte dessa aula de hoje, aula de estrutura dos computadores digitais. Nós tratamos de alguns tópicos e nós vamos seguir adiante e voltamos logo em seguida, tá? Um abraço aí, até já já, tá?